Nós estamos estudando aqui nos domingos pela manhã o Evangelho de Marcos e nós vamos dar continuidade aqui às nossas reflexões, à nossa conversa. E eu vou pedir para vocês abrirem no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 23 até o capítulo 3, versículo 6. Hoje nós vamos falar sobre o descanso, um chamado de Jesus a nós, para que nós possamos viver, de fato, descansados no Senhor. Marcos, no segundo capítulo, a partir do verso de número 23. Todos acharam aí? Então eu vou ler, não é um texto longo, então eu vou fazer a leitura toda nesse momento. Diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: Vê, pois que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a natureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Amém até aí. O nosso foco nos estudos e o foco do evangelista Marcos é mostrar de fato quem é a pessoa de Jesus, o próprio Deus que dá nova vida ao ser humano, uma nova vida ao homem, uma nova vida à mulher, uma nova vida a todos nós, e o caminho, portanto, que nós devemos trilhar. E uma das coisas que acontece nesse texto que acabamos de ler, principalmente na primeira perícope, lembrando que perícope é um recorte que nós temos de um texto, então, antigamente, como já expliquei, o texto não tinha divisão de capítulo e versículo, isso foi realizado posteriormente para facilitar a nossa leitura. Então, esse texto de Jesus é o Senhor do sábado, que tem esse subtítulo também posto, do versículo 23 ao 28, vai falar a respeito de que Jesus é Senhor do sábado. E quando Jesus diz que Ele é Senhor do sábado, Ele começa a criar um desconforto muito grande para os fariseus, porque com esta fala de Jesus, Jesus não está dizendo algo simples de ser ouvido, porque nas palavras de Jesus, Jesus está dizendo que o conceito religioso estava chegando ao fim e que Ele mesmo era o substituto da própria religião. Para os fariseus que ouviam, esse anúncio de Jesus era que Jesus estava acima do sistema religioso, acima da religião. Então era uma crítica, e uma crítica muito bem entendida pelos fariseus. Era alguém dizendo assim: olha, a religião não leva a lugar algum, eu estou acima dela. Quando ele critica a maneira como os fariseus viam o sábado, o Shabá, o dia do descanso, era uma crítica a eles. Havia, obviamente, a lei de Deus, lá no Antigo Testamento, que inclusive nós vimos aqui no domingo à noite, que nós estamos estudando as 10 palavras, ali em Êxodo 20, havia a ordenança de Deus em relação ao descanso. O dia do descanso é uma orientação divina, é uma lei de Deus para que o homem aprenda a adorar, a contemplar e a descansar. Mas os religiosos, os fariseus em especial, criaram barreiras diante da lei.
Porque é muito comum do ser humano pegar algo que é bom, algo que Deus faz por meio da graça para nos dar nova vida, e transformar isso em algo pesado. E os fariseus fizeram exatamente isso. Uma lei de Deus que era para ter o dia de descanso, os religiosos começaram a criar regras sobre regras para o dia do descanso. Para você ter noção, foi criada 39 tipos de atividades que não poderiam ser feitas no dia do sábado. Deus disse assim, no sábado você vai descansar. Aí veio os fariseus e falou o seguinte, como Deus disse que no sábado não é para descansar, então no sábado tem algumas coisas que vocês não vão poder fazer. E aí eles começaram a criar a lei, criar a regra. Começaram a falar assim, então já que não pode, já que é o dia de descanso, não vai poder arar. Quem arar vai ter que pagar porque está pecando. É dia de descanso, então se alguém for visto ceifando, vai ser ceifado também. Né? Começou a criar regra após regras, e transformou o dia de descanso num dia pesado, porque você tem tanta regra para observar, que no fim você fica mais cansado do que trabalhando. O homem conseguiu fazer isso, e Jesus então vai questionar exatamente isso, e ficar profundamente indignado com os fariseus, né? Quando a gente lê o capítulo 3, por exemplo, Jesus fica indignado. Ele leva um homem que está sofrendo de uma doença crônica, com a mão ressequida, traz para frente na sinagoga, e ele pergunta para as pessoas o que é lícito fazer, se é deixar a pessoa sofrendo, ou se é fazer o que é correto, o que é o bom, o bem para a vida daquela pessoa. E os fariseus estão com o coração totalmente fechado, e Jesus então fica indignado com essa dureza do coração. Por quê? Que a ideia do sábado aqui, no primeiro texto, falando que Jesus é Senhor do sábado, portanto ele está acima destas regras religiosas criadas pelos fariseus, e porque também Jesus aqui nesse momento, ele se indigna, porque o sábado ele tem um propósito. Qual que era o propósito de Deus em relação ao sábado? O propósito de Deus é restaurar a vida da pessoa que é menosprezada. Tem um propósito em toda a literatura, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, sobre o dia do descanso. E o dia do descanso ele tem o objetivo de revigorar as forças daquelas pessoas que estão cansadas, extenuadas, que não aguentam mais. Quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, o povo não tinha descanso, trabalhava todos os dias. Quando o povo de Deus era escravo no Egito, eles não tinham descanso, trabalhavam todos os dias. Aí Deus institui pela sua graça um descanso, ou seja, as pessoas precisam ter tempo para se recuperar, para renovar suas forças, para descansar, porque senão ninguém aguenta. Deus conhece a necessidade do seu povo. Só que aí vem os fariseus e faz o quê? Não, nesse dia de descanso, em vez de descansar, vocês vão ter que ficar observando regra. Vai ficar um bisbilhotando o outro para ver se ninguém descumpriu alguma regra que nós criamos. Acho que aí começou a fofoca, né? Aí um chegava para o outro e falava assim, sabe o fulano ali, ele estava colhendo milho, ele foi fazer pamonha, no dia de sábado, e para os fariseus não podia fazer pamonha no dia de sábado, né? Então começou um desvio daquilo que Deus havia estabelecido. Por que que isso acontece? Por que que eu estou focando nesse aspecto? Porque o conceito de religião, ele vai na contramão, em muitos momentos, do Evangelho. A religião em si, ela deveria ter o propósito de ligar a pessoa a um relacionamento real, profundo com Deus, que é o propósito da religião, que vem do latim religare, que é religar a pessoa junto a Deus. Entretanto, quando as pessoas começam a colocar coisas de si próprias, para tentar criar um acesso do indivíduo a Deus, a religião perde o seu propósito, desvia do seu foco e não cumpre o seu papel. E lamentavelmente nós, seres humanos, temos facilidade em fazer isso, porque a gente gosta de pôr regras. O que está certo fazer? Geralmente para nós está certo fazer aquilo que a gente acha que está certo, não é assim? Se você acha que tal coisa pode ser feita, você fala assim, não, fazer isso não tem problema.
Mas se o outro faz algo diferente de você, você fala, olha, está vendo o que o outro está fazendo? Aí você cria uma regra para impedir o outro de fazer uma coisa que você não concorda. O ser humano cria as regras, mas cria regras baseadas em si mesmo, no seu grupo. E isso vai se tornando sistemas religiosos. Por isso que a gente tem, no mundo, várias religiões. Porque cada um criou o seu próprio sistema. Foi um e falou assim, olha, não, para ser salvo, para ter depois uma vida com Deus eterna, seja o conceito de Deus que a pessoa desenvolveu, tem que fazer assim, tem que viver desse jeito. Aí cria uma regra. Assim são as religiões. Por isso que a gente tem o budismo, por isso que a gente tem o islamismo, por isso que a gente tem várias religiões. São formas de entender, vai se criando regras. Mas é muito mais fácil para nós fazermos essa leitura crítica das regras criadas por outras pessoas religiosas do que fazer essa leitura crítica das regras que nós cristãos também criamos como religiosos. Certo? É mais fácil. Ver o erro do outro é mais fácil do que observar os nossos. Ver o equívoco dos outros é mais fácil do que observar os nossos. Era muito mais fácil para os fariseus, muito mais fácil, eles apontar os erros de todo mundo e querer procurar um erro em Jesus, do que eles analisarem os erros que eles cometeram como religiosos no tempo deles. E aqui Jesus, quando ele diz, olha, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, ele está dizendo, eu sou o próprio sábado, eu sou aquele que está acima da própria religião. A religião, ela é um dos paradigmas, eu vou colocar como 2 paradigmas, um deles é a religião, e a religião ela é fundamentalmente um conselho. Quando a gente pensa de maneira sistemática no que é a religião em si ela tenta transmitir um estilo de vida, um conceito de ideias. Faça isso, haja dessa forma, siga por esse caminho, realize essas ações. São conselhos que procuram orientar o outro em relação ao que é melhor ser feito. Mas muitas vezes a religião ela deixa de ser só um conselho para entrar no âmbito da salvação, dizendo, faça isso para que você seja salvo. Se comporte dessa maneira para que você tenha salvação. E a religião ela tenta fazer isso. O evangelho, de maneira diferente, colocando como outro paradigma, ele começa e termina sempre com as boas novas. O que é as boas novas? Que a gente viu na primeira aula nossa. É a boa notícia de que em Cristo nós temos uma nova vida e somos perdoados. Olha a diferença da religião para o evangelho. A religião sempre tenta colocar uma ação ou algumas ações que vai trazer para você o favor de Deus. Faça isso que você vai ser salvo. Faça isso que você vai ser abençoado. Faça isso que você vai ser curado. Faça isso que você vai conseguir o que você quer. E o evangelho é o seguinte, tudo que você precisa, Cristo já fez por você na cruz do Calvário. Viva a sua vida para glorificá-lo. Está vendo a contramão? A religião, ela procura uma moeda de troca. Você tem que fazer para você receber. O evangelho é, você não merecendo, você já recebeu. Isso é salvação, pela graça. Por exemplo, dentro da religião, nós temos várias vertentes. Uma religião focada na espiritualidade, que é um termo importante. Uma religião focada na espiritualidade, mas equivocada, não no evangelho, ela vai dizer que você tem acesso a Deus trabalhando para conquistar esse acesso por meio da sua transformação de consciência. Ou seja, as pessoas vão dizer assim, olha, se você começar a se tornar uma pessoa boa, se você começar a ter mais consciência das suas ações, se você começar a ser uma pessoa melhor, uma pessoa que ao invés de querer fazer o que é errado para o outro fazer o bem, se você deixar de ser um pouco agressivo e for mais paciencioso, se você começar a ter mais consciência das suas ações erradas, Deus vai se aproximar mais de você. Entenda que todas essas coisas da consciência, elas são boas. Faz a gente ter uma ação melhor, um comportamento melhor. Só que o evangelho é graça. Você não muda a sua consciência para Deus te amar. Deus te ama e por isso Ele vai mudando a sua consciência.
É o inverso. A religião espiritualista, ela quer forçar uma mudança racional, para que através de uma mudança racional, você experimente uma vida com Deus. Mas a verdade é que é uma vida com Deus que vai transformar suas ações externas. É de dentro para fora e não de fora para dentro. A religião, ela se torna legalista. Ou seja, ela começa a exigir um código de conduta que você deve seguir para Deus favorecer você. Então ele coloca assim, a religião, ela se torna legalista. Se você fizer alguma coisa que está errada, Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Então é a ideia do toma lá, dá cá. Se você fizer algo que não deve, você vai colher consequências, e Deus vai fazer com que essas consequências venham sobre você. Agora, se você fizer o que é certo, Deus vai te abençoar, vai correr tudo bem na sua vida. Começa a transmitir um conceito legalista. A religião faz isso. Agora, quantas pessoas boas, nessa sociedade em que estamos, tementes a Deus, que fizeram o que é certo, colheram consequências ruins? Quantos mártires nós temos na história de homens e mulheres que dedicaram sua vida a Deus e foram decapitados, crucificados, apedrejados, escorraçados? O fato é que não significa que uma ação correta necessariamente trará uma consequência correta, porque nós estamos num mundo caído. O legalismo, ele tenta ligar todas as ações que você faz a um favor de Deus, e é aí que a gente vê, infelizmente, muitas pessoas, inclusive, revoltadas com Deus, porque a religião, através de um pregador, através de uma pessoa que transmitiu um conhecimento, cria uma ideia falsa, a ideia de que se você fizer, tudo vai acontecer do jeito que você espera, do jeito que você deseja, e a pessoa acha então que Deus não cumpriu a sua parte, porque não aconteceu comigo do jeito que era para ser, eu fiz tudo certinho, Deus, e olha o que eu estou sofrendo, porque é uma mentalidade legalista. Se eu fiz certo, tudo tem que correr certo. Se eu fiz a minha parte, agora cabe a Deus me retribuir no bem que eu fiz. E o Evangelho, ele vai mostrar o seguinte, que nós somos pecadores e falhos, por mais que tentamos fazer as coisas corretamente, as nossas obras são limitadas, são falhas, mas o Evangelho, ele vem por meio de Cristo, para nos trazer paz. A lógica da religião aqui é a seguinte: se eu fizer tudo que é exigido, se eu obedecer a tudo, eu vou ser aceito por Deus e tudo vai correr bem na minha vida. Essa é a lógica da religião. Olha, ó Deus, eu vou fazer tudo certinho, eu vou me esforçar, e o Senhor me aceita, porque eu estou tentando ser um bom homem, estou tentando ser uma boa mulher, me aceita aí. É a lógica da religião. Faça tudo corretinho, da melhor maneira possível, de acordo com as regras que a gente impõe, de acordo com os preceitos que a gente orienta, e Deus vai te aceitar dessa forma. E aí vem Jesus e fala assim: olha, você é pecador, você é falho, você erra, você é imperfeito, mas eu vou dar minha vida na cruz do Calvário em teu favor do mesmo jeito, e vou transformar a sua vida por meio do meu Espírito. É o Evangelho, é a mudança. O Evangelho, ele reforça que nós somos plenamente aceitos em Jesus Cristo, e é por isso, a partir daí, que a gente obedece. A gente não obedece para ter o favor de Deus, mas por termos a graça de Deus manifesta em nós, nós procuramos no nosso dia a dia obedecer às suas orientações por gratidão a Ele. Religião e Evangelho. Na religião, obedecer à lei é assegurar que você está bem aos olhos de Deus. É você ir deitar e falar: Deus, olha, fiz tudo certinho. Eu tinha um amigo, o Henrique. O Henrique morava em frente ao apartamento que eu morava, né? A gente éramos vizinhos. E a janela da nossa, pela construção do prédio, a janela da minha cozinha dava de frente para a janela da cozinha dele. E eu não tinha cortina na minha janela e ele não tinha cortina na janela dele. E era muito perto, né? E a gente começou a se conhecer pela janela, né? Ele chegou na janela para lavar uma louça, eu também, né? A mulherada botou para lavar a louça, tanto a dele quanto a minha.
Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu fiquei sem graça, aí ele, oba, né? E devagar foi indo, né? De oba aqui, oba ali. Aí um dia, o menininho dele estava brincando e tal, aí ele pegou o menino no colo e falou assim, fala oi pro vizinho. O menino me cumprimentou, cumprimentei, aí a gente conversou rapidinho pela janela. De repente chegou uma sexta-feira à noite, o Henrique foi me fazer uma visita, levando um pão para mim, porque o Henrique ele é judeu, e ele foi me levar um pão. E ele falou assim, eu fiz o pão do Shabá, porque eles fazem o pão na sexta-feira, eles comem o pão e depois tira o sábado para descanso. Eu comi o pão, falei que eu era pastor, convidei ele para entrar, ele falou que bom, tal, papá. Queria entender um pouco mais do evangelho, da pessoa de Jesus, né? A gente fez uma amizade muito boa. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim, Alex, você faz muito pontos por dia, né? Eu estranhei, falei, pontos? Falei, não jogo basquete, né? Mas eu estranhei mesmo. Falei, pontos, Henrique? Ele falou, Ele falou assim, porque eu observo, assim, você me desculpa, mas eu observo você. Você é uma pessoa boa, você trata as pessoas bem, você trata todo mundo, o pessoal que trabalha aqui no condomínio, você trata bem, você trata bem sua esposa, eu vejo seu relacionamento com seus filhos, você trata bem, e assim, para quando trata bem a esposa, são tantos pontos, quando trata bem os filhos, são tantos pontos, quando faz bem para alguém desconhecido, são tantos pontos. E ele começou a falar da regra judaica, da pontuação para você ser uma boa pessoa. Aí eu virei para ele e falei assim, Henrique, entendo. Falei assim, mas eu vou falar um negócio para você. Eu não sou bom não, viu? Eu luto todo dia contra a minha natureza carnal. E vou falar, não faço mais que a minha obrigação, não tem ponto nenhum. Se a gente for ver, eu estou com saldo negativo. E muito negativo. É graça. E aí fui explicar para ele o conceito de graça. O que significava graça em Cristo Jesus. Porque a religião, ela cria essa ideia que você tem que fazer algo para agradar. E a gente vive, e isso é tão complicado, porque daí a gente passa a vida inteira tentando agradar. No Evangelho, de maneira diferente, a lei de Deus, ela conduz a gente para fora de nós mesmos, para que nós possamos servir a Deus e servir ao próximo. Por quê? Porque quando você tem uma visão religiosa, por mais que você faça o bem, lá no fundo, você acaba fazendo motivado para que aquilo retorne para você de outra forma. É uma tentativa de agradar, ou seja, eu quero que as pessoas me vejam com bons olhos. No fundo, é uma tentativa de resguardar a sua autoimagem. É uma ação boa externa, mas com uma motivação egoísta individualista. É na tentativa de alcançar um bem maior para si mesmo. Agora o Evangelho, ele de maneira diferente nos faz deixar de olhar para nós mesmos e procurar servir a Deus e servir ao próximo de todo o coração. Esse é o Evangelho. Eu quero agradar. Oi? Exatamente. É isso mesmo, eu consigo. Tem que ser uma consequência do que Cristo fez por nós, né? Uhum. Então, nós, não é que a gente vai fazer, é que Deus nos fortalece e muda a nossa maneira de ser. Não que nós vamos ser perfeitos. Nós temos consciência do nosso pecado, dos nossos erros, e Deus, buscando essa força em Deus, a gente pode fazer algo melhor, né? Verdade. É isso aí. Então, o que acontece? De fato, é exatamente isso. Deus vai moldando e transformando a gente, e a gente nessa caminhada, nós vamos fazendo não para que sejamos beneficiados, mas porque passamos a olhar e enxergar a vida com graça e misericórdia e queremos o bem, né? Então, Jesus, ele, nesses dois diálogos que nós temos aqui, nesses dois textos, ele vai afirmar a importância do sábado, mas no princípio do sábado. Qual que é o princípio do sábado? A necessidade do descanso. Mas que descanso é esse? Eu queria que você continuasse atento aqui, porque é importante isso.
Porque quando Jesus se apresenta como o próprio sábado, o Senhor do sábado, ele põe fim em torno do legalismo que havia dos fariseus em relação à guarda do sábado. Jesus volta para o princípio e diz assim: o sábado não é para criar 39 regras, que não é parar, não é para pegar espiga, tanto que os que seguiam Davi comeram do pão da proposição, ou seja, o pão que era consagrado, que só os sacerdotes podiam comer, mas eles tiveram fome, comeu, e Deus abençoou eles, não teve problema nenhum. O que Jesus começa a mostrar é o seguinte: o que é o princípio do sábado? O princípio do sábado é o descanso profundo. O princípio do sábado é a paz profunda. O princípio do sábado não são as regras, é o descanso. Tanto que Shabá, ele vem da raiz da palavra Shalom, também em hebraico. Já ouviu falar em Shalom? Shalom é mais conhecido por nós, né? O que é Shalom? Paz. Shalom é paz. Mas que paz é essa? É uma paz profunda, é uma paz completa, é uma paz total. Shalom. O Shabá, ele vem da raiz do Shalom, que significa um descanso profundo. Então, quando Jesus se apresenta dessa forma, dizendo que ele é o próprio sábado, ele está dizendo para os fariseus e para nós também, que ele é a fonte de todo descanso profundo que nós precisamos. O descanso que Jesus nos leva a refletir nesse embate do sábado, é dizendo que nós só encontramos descanso, de fato, se estivermos nele. Ele nos chama sim para um tempo livre. Jesus não menospreza ou diminui a importância do descanso semanal. É importante você ter pelo menos um dia da semana para você falar: olha, hoje eu não trabalho, né? Hoje eu não quero, se você é contador, né? Hoje eu não quero mexer com contabilidade. Se você é vendedor, hoje eu não vendo, hoje eu quero. Mas não significa que se alguém mandar uma mensagem para você: estou precisando de tal coisa, você manda para mim, manda, pecou, está vendo? Vendeu no dia de sábado. O Salvador vem com história, para contar, Salvador. Tem um amigo nosso, estava pescando, e no rio, né? Lá no barquinho lá, chegou um outro lá que devia dinheiro para ele. Ele falou assim: eu vim aqui, né? Foi bom te encontrar, né? Estou te devendo, vou te pagar. Aí o cara falou: não, hoje não. Hoje não vou receber. Hoje é domingo. Eu não recebo. Mas pescar, ele podia pescar no domingo, né? Pescar podia. Podia receber. Tem uma outra história que o rapaz estava devendo para o outro. Aí encontrou, foi pagar, né? E foi pagar num dia de descanso, que era no sábado. O cara muito religioso, né? Não, sábado eu não posso. Sábado não sei o quê, né? Sábado. Aí ele falou assim: não, mas eu vim te pagar. Não, sábado eu não posso receber. Você faz favor, você dobra o cheque e põe aqui no meu bolso. Ele não podia pegar, mas só na segunda que vai descontar mesmo, né? Ai, meu Deus do céu, religião, né? Religião encontra os seus caminhos. Ai, meu Deus. Então Jesus se apresenta como a fonte do descanso. Ele nos chama assim para um tempo livre, que é esse tempo de refrigério, o final da nossa jornada de trabalho. No domingo à noite que nós falamos sobre o sábado, no sermão, eu falei rapidamente sobre essa mudança que nós tivemos, né? Assim, hoje nós temos leis trabalhistas, então nós temos horário de trabalho, jornada de trabalho, nós temos o dia de descanso, nós temos o período do dia de descanso, que era diferente daquele tempo. Aquele tempo a pessoa trabalhava até o final do dia, né? Até o final do dia, que eu falo assim, até noite adentro, né? Não havia leis, então a pessoa não tinha descanso, né? A vida era trabalhar. Hoje nós temos toda uma mudança legal que nos deu, mas é importante que nesse período você saiba descansar. Mas além desse descanso que a gente tem do dia a dia, da semana, o descanso anual que a gente tem de férias, né? Um período que a gente
relaxa mesmo. O que Jesus está focando aqui vai além disso. O que Jesus está dizendo é que existe um descanso muito maior que só Ele pode dar. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, nós vemos ali no capítulo 1 e no 2 a criação. Deus criou o mundo, e vai dizer a palavra de Deus que depois de criar todas as coisas, Deus viu que tudo era muito bom, e aí então o que Ele fez? Descansou. Deus se cansa? Deus chegou no final do 6º dia e falou: nossa, mas deu trabalho, hein? Que dor nas costas. Deus não se cansa. Deus é incansável. Ele é todo poderoso. O conceito no livro do Gênesis de que Deus descansou de toda a obra que havia feito é que Deus, depois de concluir, Ele teve o prazer, a satisfação de se relacionar com tudo aquilo que Ele havia criado. O descanso de Deus é a daquele que conclui a obra que está fazendo e tem prazer em desfrutar daquilo que fez. Esta é a alegria que nós encontramos no livro do Gênesis. Um Deus que descansa não é um Deus que não continua agindo, operando, amparando, cuidando. É um Deus que se alegra, que se relaciona, que tem paz com aquilo que Ele mesmo fez. E quando Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado, Ele está dizendo que a gente só consegue viver descansado se a nossa satisfação estiver nele. Por isso Ele é o Senhor do sábado. Jesus está dizendo o seguinte, que se o seu coração não estiver ligado a Ele, você pode tirar 30 dias de férias. Você está de férias, né? 30 dias. Mas não, é um exemplo só. Você pode tirar 30 dias de férias, eu posso tirar 30, você pode tirar 60 dias de férias. Você não vai encontrar o descanso verdadeiro. Você pode descansar no sábado, você pode descansar no domingo, mas se o seu coração não estiver em Cristo, você não vai ter descanso real. A inquietação, a angústia, a ansiedade, o medo vai continuar tomando conta do seu coração. Você não vai conseguir viver em paz com tudo que tem diante de você, porque você vai estar numa busca constante de querer agradar a Deus ou querer agradar as pessoas. Quando Jesus mostra e diz isso, Ele está falando: olha, o descanso real só acontece quando nós entendemos que somos aceitos pelo Pai, de fato, e desfrutamos daquilo que Deus nos concede, senão não temos paz. Se você viver a vida inteira para querer agradar as pessoas que estão à sua volta, você nunca vai ter paz, porque você nunca vai conseguir agradar. Ou mesmo que você agrade 10 vezes, uma você pode desagradar e pode ser o suficiente. O que Jesus está dizendo é o seguinte: só existe paz se você estiver em mim, só existe descanso se você estiver em mim. Não adianta guardar o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o sábado. Eu sou o sábado eterno, né? Porque a gente crê que no dia da vinda de Cristo nós teremos o descanso eterno junto a Ele, né? É Jesus dizendo isso. E nós só conseguimos viver bem com o que temos e com o que somos se tivermos isso no coração. Anotei uma frase que diz assim, ó: a maioria de nós trabalha com afinco para provar a si mesmo, para convencer a Deus e aos outros de que é uma boa pessoa. Às vezes a gente quer provar inconscientemente para Deus que a gente merece o amor dele. E a verdade é que a gente foi amado sem merecer. Nós somos pecadores. Isso é graça. Se a gente está sentado nos bancos do templo aqui nessa manhã, podendo falar de Jesus, não é porque nós fizemos algo que agrade a Deus, é porque Deus teve compaixão da gente. Deus teve compaixão de nós. E a gente precisa entender isso, porque o anseio do coração de agradar a Deus e aos outros é um anseio que não tem fim. Não tem fim. Aí você não descansa. Você já se sentiu assim? Você falou uma coisa, daí você foi para casa e passou a semana inteira pensando o que você falou? Nossa, o que a pessoa pensou de mim? O que a pessoa acha de mim agora?
nossa, meu Deus do céu, será que teve uma má imagem de mim? Será que a pessoa pensou, nossa, aí você fica remoendo. Aí quando você esquece daquilo, você fala outra coisa, aí você fica tudo de novo. Ai, será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Descansa em Cristo. Viva para a glória dele, mas sabendo que Deus conhece as suas limitações e os seus erros. O fato de pensarmos que a realização do nosso mais profundo desejo poderá nos curar ou nos salvar, é que é de fato um grande problema para a gente, né? O que isso significa? Às vezes a gente quer agradar a Deus em primeiro lugar, e às vezes as pessoas, porque a gente acha que isso é que vai trazer redenção para a gente, que vai trazer significado, vai trazer satisfação, e não é. É só Jesus que pode trazer satisfação, só Jesus. Ele é o Senhor do sábado. Jesus fica indignado e condoído com a dureza do coração do povo. Por que Jesus fica indignado e condoído? Porque aquelas pessoas estavam tão preocupadas com as regras, que elas não estavam preocupadas nem com o bem do outro, estavam preocupadas com as regras que eles criaram. Por isso que Jesus, ele cria um momento, ele traz o homem à frente, com a mão ressequida, e ele pergunta, o que é justo fazer no sábado? O bem ou o mal? Porque entenda, para os judeus, para os fariseus inclusive, e para outros religiosos daquela época, se fosse emergencial, podia fazer a cura. Se fosse questão de vida ou morte, podia. Certo? Então assim, se a pessoa está tendo um infarto ali, pudesse fazer massagem cardíaca, você não ia esperar o dia seguinte. Você podia, aí não estava quebrando nenhuma regra da lei. Mas alguém com a mão ressequida, uma doença crônica de anos, não tinha problema deixar para fazer a cura no domingo ou na segunda-feira, né? Pô, o homem está assim, né? Está assim faz tempo, não é emergencial. E Jesus faz essa cura e chama esse homem no meio, de fato uma situação que não é emergencial, para realmente trabalhar com o coração deles, dizendo assim, olha, o que é certo fazer, salvar a vida ou tirá-la? O que é o correto a ser feito? E eles ficaram em silêncio, mas indignados. Estavam preocupados com a lei, mas o coração estava distante de Deus. E por fim, que o nosso horário está quase avançando, esse texto tem algo que é provocante, viu gente? Que quando o homem é curado, ele estende a mão e a mão é restaurada, o versículo 6 do capítulo 3 vai terminar dizendo assim, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Esse versículo tem algo muito profundo, porque você tem dois grupos aqui, os herodianos e os fariseus. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram aqueles que faziam parte do grande grupo que estava sempre ajudando para imprimir o que Herodes queria. Ou seja, os herodianos, eles imprimiam seus valores pagãos, muitas vezes imorais, de grandes cidades, porque como o Império Romano estava crescendo, conquistando território, subjugando povos, os herodianos representavam esse grupo que estava impondo a sua cultura, impondo os seus valores, que estavam levando um estilo de vida diferente. Então chegava numa cultura, por exemplo, judaica, que tinha alguns valores, alguns princípios, e eles colocavam outros valores e princípios juntos. Os fariseus, por sua vez, era um movimento cultural de resistência. Os fariseus, quando vinham os herodianos com uma cultura diferente, uma moral diferente, uma visão de mundo diferente, eles se defendiam para tentar manter o seu grupo firme nos princípios e valores dos fariseus. Então havia uma briga entre herodianos e fariseus. Havia uma briga de conservadores e progressistas, para você entender. Havia uma briga entre eles. Uns tentando conquistar espaço
com colocar outras coisas, e outros tentando se defender e criticando os herodianos, e os herodianos criticando os fariseus, e aquela briga. Mas para crucificar Jesus, eles se uniram. Conservadores e progressistas, para acabar com Jesus, se uniram. O Evangelho de Jesus, ele confronta todos nós. Não é um em detrimento de outros e nem outros em detrimento de alguns. Não tinha ninguém certo aqui. E o texto ele é pontual em dizer que os opostos, naquele momento, tanto de um lado quanto de outro, se sentiram ameaçados pelo Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, ele de fato mexe com o nosso coração e mostra o quão falho e limitado somos. E só quem reconhece que depende da graça de Deus em Cristo é que conhece olhar para si, ver a sua pequenez e descansar no Senhor para poder prosseguir. Porque senão nós continuamos criando regras, senão nós continuamos vivendo com preconceitos, nós continuamos achando que somos nós que estamos certos em tudo, e a gente continua seguindo a nossa própria vida, segundo a nossa visão de mundo, e não segundo o Evangelho de Jesus. E por isso a gente se cansa, a gente se cansa, a gente se cansa, e a gente só cansa. Mas quando olhamos para Jesus, e vivemos em Jesus, não como fariseus e nem como herodianos, mas quando vivemos o Evangelho de Jesus, a graça de Deus realmente nos transforma. Amém?